Alô, amigos, um grande abraço a todos que nos assistem, nos ouvem em mais um programa da Popenfar. Aqui, TV Cidade, canal 14. No programa de hoje nós vamos tratar de assuntos que têm muito a ver com o senhor e com a senhora, a nós todos que somos aposentados, e seguindo naquela linha já traçada num programa anterior com o Tadeu Saliba dos Santos, que ele fez uma recomendação de estarmos sempre alerta e atentos para não ter problemas logo ali adiante. É que nós vamos fazer um programa hoje, então, com o Tadeu Saliba dos Santos e com o Antônio Eduardo, que vão falar sobre esses problemas que é pertinente e necessário de ser esclarecido. DPVAT é um assunto que poucos sabem, mas que vai ser tratado agora, que é importante também sabermos. Como vamos saber os tratamentos com a Previdência Social. E o terceiro assunto que vamos abordar no final será sobre o plano funeral com seus cuidados, suas atenções, para não ter problemas futuros. Muito simples. Tadeu Saliba dos Santos, obrigado pela presença. Raimundo, meus cumprimentos a ti e a todos os telespectadores da nossa TV Cidade, canal 14. Dizer que é um prazer muito grande em estar aqui e participar do programa da Popenfar, a maior associação que nós temos hoje em Farroupilha. A Popenfar, que desenvolve um trabalho junto aos nossos aposentados e pensionistas da nossa cidade, trazendo aí esclarecimentos, informações extremamente importantes para todos nós. Muito bem. O Tadeu todos conhecem. Quem não conhece o Tadeu em Farroupilha? Mas o Antônio Eduardo vem da Bahia, marinheiro, graduado, aposentado, e por estar aposentado está aqui, já faz parte da nossa associação e já disposto a trabalhar e prestar serviço. Há um ano que ele está aqui, completamente entrosado com os nossos problemas, principalmente no que tange aos aposentados, porque ele vive como tal e sabe muito bem aonde é que o coturno aperta na hora da marcha. Melhor que ninguém é um marinheiro aposentado com toda a sua experiência e uma vivência muito grande. Eduardo, é um prazer ter o nosso programa. Eu queria agradecer ao presidente Raimundo Corá pelo convite de estar aqui participando desse programa, onde vai trazer esclarecimentos para as pessoas aposentadas, né? As pessoas que muitas vezes não conhecem seus direitos, as pessoas que muitas vezes estão de lado, esquecidas não tem políticas públicas por parte dos nossos governantes para poder cobrir esse pessoal aposentado, né? Os aposentados de hoje é o remanescente de um país grande. Se esse país hoje é grande, porque a semente foi o trabalho e o suor que regou a terra foi o suor do aposentado, que hoje é aposentado. Então, muitos deles não têm conhecimento dos seus direitos, não conhecem seus direitos e porque eles não estão cobertos por políticas públicas por parte dos nossos governantes. O que é que sobra para eles? Sobra as associações, que são pessoas que estão dispostas a ajudar essas pessoas, que faz isso totalmente de maneira gratuita, de maneira voluntária, né? Então, eu também estou levantando essa bandeira dos aposentados, estou junto com a associação, junto com os diretores, para poder estar esclarecendo para as pessoas que não têm conhecimento dos seus direitos, algumas coisas que ele tem direito e não sabem. Então, vamos aqui abordar alguns temas, alguns direitos que muitos dos aposentados e pensionistas não conhecem, né? Então, hoje estaremos aqui esclarecendo essas pessoas no tangente a isso. Muito bem. Tadeu, vamos para o primeiro assunto, o DPVAT. DPVAT é alguma coisa que as pessoas só ouvem falar quando ocorre algum fato de acidente com veículos. Quando se fala em veículos, imagina o automóvel, a motocicleta, o caminhão, mas tem também
os veículos que são aqueles utilizados principalmente na agricultura, como trator, são máquinas que têm também direito ao seguro DPVAT. O que existe inúmeras dúvidas, Raimundo, nesse caso, são as questões da assistência médica hospitalar, onde que as pessoas, se você pegar o documento do seu carro, virar o documento, todas as explicações itinerantes ao DPVAT estão no verso do documento do seu veículo. Ali tem as informações, os valores de indenizações, sendo que o maior problema que existe não é a indenização pelo fato de morte. Essa é relativamente até mais fácil para se encaminhar. Agora, a assistência médica é mais complicada um pouquinho. Por quê? Porque 99% das pessoas vítimas de acidente de trânsito, elas são socorridas e entram no sistema de socorro, no sistema hospitalar, como pacientes do SUS. Eles são socorridos e internados como se paciente do SUS eles fossem, independente de ter algum outro convênio ou não, porque até então às vezes se desconhece essas informações. Bem, sabendo disto, é importante que as pessoas saibam o seguinte: se baixar pelo Sistema Único de Saúde, consequentemente não haverá nem um comprovante de gastos para se buscar a assistência médica hospitalar, que é a DMS, se não me falha a memória, despesas médico-hospitalares, DMHS, alguma coisa assim. Não se pode receber se não houver, primeiro, receita médica, declaração do médico, declaração da instituição hospitalar que atendeu, que houve despesas, e também aquilo que é medicamentos que não pagos e que são cobrados em alguns casos, também para se ressarcir é obrigatório a ter todos os comprovantes, sob pena de não conseguir. Importante também, existe uma tabela que é paga pelo DPVAT, que não significa que se o valor é R$ 2.530 de reembolso, tendo um recibo de R$ 3.000, ele tem que se encaixar dentro daquilo que é a tabela do DPVAT. O DPVAT tem uma tabela própria de despesas e coberturas, consequentemente. Em caso de vitimando alguém, aí sim, a indenização é única, num valor aos beneficiários era, e eu acho que ainda se mantém, R$ 13.500, esse é o valor pago ainda. O Antônio Eduardo chamou a atenção que muitos não sabem dos seus direitos, e esse é um que o Tadeu abordou com tanta propriedade que a gente tem que começar a explicar cada vez mais. São direitos que nós temos e pouca gente sabe e não desfrutam. Como é que tu vê todo esse movimento, Eduardo? Olha só, Raimundo, o DPVAT, ele não só abrange veículos que circulam nas ruas, ele abrange veículo de carga, tratores em áreas rurais. Então, todo e qualquer acidente provocado por qualquer veículo de tração motor tem por cobertura o DPVAT. E o DPVAT ele tem a obrigação de cobrir todas as despesas do acidentado, desde a internação hospitalar até a compra de medicamentos. Então, até os medicamentos comprados por contas de acidente automobilístico, o DPVAT tem por obrigação ter essa cobertura. Ele tem uma tabela que até vai de amputação de membros até invalidez permanente. E
também por morte. Então, cada tipo de invalidação tem um valor a ser ressarcido pela pessoa acidentada. E muitas pessoas desconhecem, até as pessoas da área rural, que até um acidente, um capotamento de um trator, aquela despesa tem que ser paga pelo DPVAT. Né? E as pessoas também, até um veículo por acidente passou por cima do pé de uma pessoa, e a pessoa teve um custo com o hospital, custo com o médico, custo com o medicamento, ele tem que juntar todas essas documentações e procurar seus direitos no DPVAT, né? Principalmente pessoas idosas que já não tem mais aquela coordenação motora, já não tem mais aquela rapidez, e muitas das vezes essas pessoas saem sozinhas e sofrem acidentes. E muitas das vezes sofrem acidente e elas não buscam seus direitos, porque não conhecem seus direitos. Então, estamos aqui informando alguns direitos que essas pessoas idosas, aposentadas, né, têm por conta de acidente automobilístico. Até encostar na pessoa, um carro encostar na pessoa, a pessoa cair, sofrer uma fratura, sofrer uma escoriação, o DPVAT, ele cobre até a medicação que porventura essa pessoa for usar, for gastar, juntar todas as notas fiscais de compras, de internações, para poder dar entrada para ser ressarcido. Como o doutor Tadeu falou, né, que tem uma tabela extensa, né, cada acontecimento tem um valor, né? Então, muitos não conhecem, muitos não buscam, não procuram os seus direitos. É porque não sabe, na verdade, é para aposentado e para todo mundo que está na estrada, que tem seus documentos em dia. Entendeu? Uma coisa que chama atenção, e o pessoal, nós fizemos nosso programa baseado no que acontece no dia a dia no escritório, as reclamações dos nossos aposentados e pensionistas. Uma delas que diz respeito ao plano funeral. Então, muitos fazem o plano, não é da associação. A associação está intermediando e facilitando para que o aposentado pensionista faça o uso da associação, para que ela, então, sim, faça os pagamentos, para não dar aquele trabalhão todo para essas pessoas que não podem ir todo dia para um lado para o outro. Então, a associação abraçou esse problema para facilitar a vida do aposentado e pensionista. Mas há regras que não é da associação, e sim da prestadora de serviço. E você conhece muito bem, Tadeu. Correto, Raimundo. Eu quero dizer às pessoas de que esse é um dos sistemas que mais deu certo em todos os lugares. Alguns até com algumas vantagens às cidades onde que existe todo um sistema de cobertura, fundamentalmente não no pós-vida, mas sim durante a vida. O grupo ao qual hoje atende a Popenfar é um grupo extremamente com crédito aqui em toda a nossa região. Hoje eu quero dizer que é um dos maiores grupos nesse segmento do Rio Grande do Sul, com idoneidade, com total garantia daquilo que promete e cumpre. Em função disso, como se propagou de uma forma, não é somente a Popenfar. Hoje, o quadro associativo de pessoas ligadas a plano funeral, ele é extremamente grande. Tem Caxias do Sul, com uma população hoje já de metrópole. Nós temos São Marcos de Caxias do Sul, nós temos Farroupilha, nós temos Bento Gonçalves, Garibaldi e também agora se integrando a todo o grupo Santa Maria. Consequentemente, são milhares de pessoas que estão tendo este tipo de cobertura, e aí vem, consequentemente, o regramento mais forte em termos de exigência e comprometimento de todos os grupos. E importante que, se as pessoas fizerem as contas, ninguém quer usar este
chamado benefício. Na verdade, isto nada mais é do que uma prevenção e um ato de amor para aqueles que ficam e aqueles que pagam a conta. Se eu ocorresse qualquer fato comigo, não serei eu o pagador. Quem vai pagar a conta são minhas filhas, são meus genros, quem sabe amanhã minha neta, então, ou o meu cônjuge, a minha esposa, que assumirá despesas. Isso vem, eu tenho hoje, quero dizer para vocês, que eu fiquei 40 anos trabalhando no Grupo Fórmulo e após o meu desligamento, primeira coisa que eu fiz um plano familiar onde tem cobertura para toda a família. Toda a família, por quê? Porque eu imagino que eu serei o primeiro a usar esse plano e assim, é claro que seria um desejo também meu. Mas eu não gostaria de deixar nada para os meus entes que ficam. É uma forma de demonstrar o meu amor, o meu carinho e também a minha preocupação pelo fato de eu não estar aqui e quem fazia esse tipo de resolver era normalmente comigo. Porém, no caso de ocorrer algum fato comigo, por que não? Todos nós somos aqui passageiros. Aquilo que nós fizemos preventivamente é uma atitude de amor para aqueles que ficam, para facilitar, porque a gente nunca sabe quando e aonde pode acontecer algum fato conosco. Mas há também os compromissos a ser cumpridos. Os compromissos, o que é muito importante. Alertar as pessoas, por quê? Como o grupo ele iniciou, quero dizer a vocês, sem carência nenhuma. Quando iniciou os planos, iniciou sem carência, e ali na frente o pessoal começou a detectar algumas situações em que deixava desconfortável. Criou-se então o quê? Criou-se o tempo em que a pessoa tem que estar ligada ao plano para obter o direito chamado carência. É fácil de entender isto. A carência nada mais é do que uma garantia de que a pessoa realmente é o tempo de documentar, de passar por todo um sistema e a pessoa estar documentada dentro do plano e da vigência do próprio plano. Esses planos foram sendo estudados, eles vêm de um estudo extremamente grande, população, renda per capita, enfim, para que se tenha uma base de valor. Bem, agora o compromisso do associado. O associado da Apopenfar, que é o intermediária deste convênio, com o Grupo Fórmulo, tem o quê? Tem um prazo para pagar aqueles que, por qualquer situação, podem esquecer. Ou a pessoa que era responsável pelo pagamento ter se mudado e esquecido exatamente este plano, por não saber das particularidades junto à Associação de Aposentados que presta tantos serviços ao seu associado, que ali também existia o plano funeral. O plano funeral ele é pago a parte da mensalidade e, consequentemente, a pessoa tem que alertar o atendente da Apopenfar de que ele tem esse plano. E ele gostaria de saber a cada vez que vai lá em que situação esse plano está naquele momento. Se ele tiver um atraso, digamos, de 30 dias, sem maiores problemas. Agora, se ele ultrapassar o limite ao qual ele é desligado automaticamente, porque o contrato de prestação já fará isso. A contratante é a Apopenfar e quem é a contratada, o Grupo Fórmulo,
ele fará o desligamento automático da pessoa pelo fato dela não ter pagou a mensalidade, mas não pagou o plano assistência funeral. É verdade, esse plano tem acontecido, é um problema que vem aumentando e nós adotamos, Tadeu e quem nos assistem, que o aposentado que esquece porventura e é normal, não é, mas acontece, a Popefar o primeiro mês, ela banca para que não haja um prejuízo a esse associado. Mas depois o aposentado tem que colocar em dia, porque a Popefar não pode estar bancando, porque não é obrigação dela, mas faz para ajudar os aposentados. E por isso o primeiro mês, jamais nós permitimos que corte, porque nós cobrimos. Cobrimos para que não seja cortado. Mas depois, quando passa 3, 4 meses, não tem como. Então, muitos por descuido têm acontecido. Então, alerta os familiares, pessoas que têm idade e que gostam, teimam, e que bom que eles teimam de querer eles pagarem, porque querem estar em movimento. É excelente, tem que ser apoiado essa ideia, mas fique monitorando se na verdade ele está fazendo o que deve pagar, porque pode esquecer, pode sim, e o prejuízo vem logo ali adiante, e fica difícil de ser resolvido. Bom, tem um assunto, Tadeu, que eu queria chamar a atenção aqui, até porque o Eduardo conhece muito bem. Tem acontecido não só com aposentado e pensionista, mas com todo mundo que precisa de um serviço que seja prestado por uma prestadora de serviço como Corsan, CE, telefonia. A pessoa paga e a empresa não registra e chegam lá e cortam a luz, cortam o telefone, cortam a água, e depois, quando descobrem que está tudo normal, eles reconhecem que foi um erro, mas vão cobrar a religação novamente. Tem acontecido, Eduardo viveu um problema e pode ir explicar como é que pode ser resolvido tudo isso, Eduardo? O que é que tem acontecido? Por conta de dificuldades financeiras, né, que nós aposentados passamos, às vezes a gente atrasa um recibo de luz, um recibo de água. O que é que tem acontecido? Quando atrasa, a companhia vem e desliga. Né? Mas só que existem regras para esse desligamento. Existe uma resolução normativa da ANEEL, que é a 414, que proíbe que a RGE ou qualquer outra companhia do Brasil corte a energia do consumidor sem um aviso prévio. Depois desse aviso prévio, ele ainda tem mais 90 dias para poder pagar esse recibo, para poder não haver o corte. É que diz o artigo 172, né, no seu inciso 1º, que a companhia não pode desligar ou a água ou a luz do seu consumidor. E o que acontece? Eles mandam um aviso, isso acontece muito nas companhias de energia, eles mandam um aviso em letras bem miúdas, né? Que quem está com uma certa idade já não dá para enxergar, né? Mas o aviso tem que ser em letras legíveis, letras grandes, para que a pessoa entenda e possa, no prazo estipulado, resolver aquele problema. O que aconteceu? A companhia foi na casa de uma pessoa, né? Ela é pensionista, e para poder fazer o desligamento, a suspensão do fornecimento. Mas quando ela chegou lá, 3 dias antes, ela já tinha pago esse recibo. O que foi que aconteceu? O preposto da RGE foi embora e não fez o desligamento. No próximo recibo, veio cobrando uma taxa de religamento e uma taxa de infração de autorreligação de R$100 e poucos. Ela foi até a RGE, reclamou. Quando ela chegou na RGE, que ela foi acompanhada por mim, né, logo a atendente olhou no sistema e disse que realmente aquela cobrança era indevida, mas tinha que mandar para o faturamento.
e deu um prazo para poder dar uma resposta. O faturamento deu a resposta dizendo que aquela cobrança era devida. E o que foi que ela fez? Ela foi ao PROCON. O PROCON tentou negociar. Não teve negociação. Ela foi para a Justiça, porque a luz não foi cortada e eles estão cobrando uma taxa de autorreligação de uma infração e uma taxa de religação. E a luz não foi cortada. Ela apresentou o recibo pago para o preposto da companhia. Ela foi para a Justiça. Quando chegou na audiência de conciliação, chegou lá, eles disseram que não tinha negociação, não tinha proposta. Aí foi para a audiência de instrução. Quando chegou na audiência de instrução, junto ao juiz, a companhia queria retirar todos aqueles valores, porque ela estava pedindo uma indenização por danos morais. Então, quando chegou lá, ela tentou negociar. Negociação se faz em audiência de conciliação, não em audiência de instrução. Porque elas reconheceram que estava errada, mas queria ali negociar. E o que foi que aconteceu? A juíza procurou saber, eu estava acompanhado nessa audiência, a juíza procurou saber qual danos morais essa moradora sofreu, e eu respondi para ela que ela saiu de casa, porque ela é uma mãe de família, tem 4 filhos menores, saiu de casa para ir para a RGE, saiu de casa para a RGE novamente, saiu de casa para o PROCON, largando seus filhos sozinhos em casa, do PROCON, por 2 vezes, foi para a audiência de conciliação e depois foi para a audiência de instrução. Então, quanto transtorno essa pessoa sofreu por um erro da RGE? Então, essa sentença ficou para depois do recesso da Justiça, que é a partir do dia 1º de fevereiro, né? Então, eu vou ver ainda no que é que vai dar esse problema, né? Porque essa pessoa merece ser indenizada por danos morais, porque ela sofreu transtornos, saiu de casa várias vezes, ela teve gastos, né? Quando você sai de casa, você não sai de casa de carona, você não sai pedindo carona, você ou pega seu transporte, ou quando você tem o seu veículo, você pega o seu carro, e isso tudo gera gasto. E aí, quando chega na audiência de instrução, ele quer tirar simplesmente o valor como se nada tivesse acontecido. Então, eu espero que faça justiça, né? Que é um dos órgãos que eu confio muito, por isso que foi um dos cursos que eu escolhi fazer, foi o curso de Direito, porque eu confio na justiça, acredito na justiça, e espero que isso faça justiça e sirva de alerta para vocês, consumidores, quando eles chegarem para cortar sua água, sua luz, se ele está no prazo para fazer isso. Muito bem, Tadeu. Como é que tu vê tudo isso? Acontece sempre. É aquilo que a gente diz que é o desrespeito, e por isso que hoje existe ações, e muitas ações, por danos morais. Isso até porque o próprio vizinho fica observando, o vizinho aí estava em atraso, algumas coisas que tornam isso alguma coisa muito desagradável. Mas eu sei até que o nosso tempo já está chegando ao final. Pois é, como é que está lá? Querido Raimundo, então eu queria só aproveitar, desejar as boas-vindas ao Antônio Eduardo, ele que veio para cá em função da admiração e do apreço e do carinho pela cultura do Rio Grande do Sul, e agora ele está numa região onde que o acolhimento é algo que é marca, que é Farroupilha, esta colonização italiana que, eu vou te dizer, aqui realmente é o verdadeiro paraíso para se morar. Então, seja bem-vindo e esperamos que tu seja realmente muito feliz aqui junto conosco. Eduardo. É o que eu espero, né? Antes de eu vir, teve algumas pessoas que falaram, por eu ser afrodescendente, tu vai para uma região de colonos, onde afrodescendentes não são bem-vindos, mas quando eu cheguei aqui, eu recebi um carinho, um afeto, um respeito, fui muito bem tratado, estou sendo muito bem feliz nessa região, e
foi o lugar que eu escolhi para passar o resto da minha vida. Tenho minha casa lá em Salvador, de frente para a praia, de frente para o mar, mas aquilo já não se tornou mais um atrativo para mim, porque minha vida toda foi ali. Então, eu procurei quebrar esse paradigma. Veio eu, minha esposa, meus filhos ficaram. Eu tenho um filho que é da Marinha, eu tenho a minha filha que também que é casada. Deixei minha casa lá, minha casa está intacta, minha casa está lá fechada. Quando eu precisar ir para Salvador, eu tenho a minha casa, tenho um lugar onde ficar, né? Não amadureceu a ideia de alugar, nem de fazer nada. Mas Farroupilha foi o lugar que eu escolhi para passar o resto da minha vida e aproveitar minha aposentadoria. Muito bem. E o Eduardo já faz parte da nossa sessão. A todos que nos acompanharam, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.